mil simultâneos no Barbieri, velho. Tudo bem que pra mim, se eu tivesse 700 simultâneos, ia tá felizaço, tá ligado? Mas, tipo, não deu. E assim, o negócio não vai. Porque, mano, quando você joga na busca lá, Defante Podcast... Tem 6 milhões. Nossa, tá na hora do Defante começar a cobrar 20 mil. Mas o Defante vale 20 mil. Vale. O Defante vale 40 mil, inclusive. Porque ele faz assim. Porque ele faz tudo que você quiser. Se você falar, Defante, vamos fazer um sushi erótico aqui. Ele vai fazer. Faz tempo que eu não como sushi falar nisso aí. Achei que você falou, faz tempo que eu não como sushi erótico. Acabou de ter uma ideia de quando o Defante vier aqui, quando ele parar de ignorar a gente no WhatsApp. Fazer um sushi erótico com ele, mano. Sushi, quase que não saiu. Sushi erótico. Mas quem seria o corpo do sushi erótico? Ele! Posiciona o microfone no teto, assim. Caraca, mano. Fazer um sushi erótico com ele, mano. Que delícia, cara. Delícia. Do nada. Mas não, mentira, eu não faria isso porque eu quero... Agora, vamos lá. Eu tenho esse negócio, eu não quero fazer a mesma coisa que todo mundo fez com o convidado. Mas tu vê os outros pra saber o que fizeram? Isso que quando eu trago convidado, a primeira coisa que eu vejo é ver se ele já foi em outro podcast, pra poder fugir. Eu gosto de ver os principais, tipo, podcasts que eu já veria com aquela pessoa, a não ser que seja um trabalho, assim, tipo, eu gravei com o Caíto Maia essa semana. O Caíto Maia é fundador da Chili Beans e foi um publi da Chili Beans e eu tava lá. Então eu precisava saber as coisas que ele poderia render pra gente gravar aquela conversa. E aí eu assisti várias entrevistas dele pra saber as coisas mais legais que ele fala, peguei umas dicas com o ouvinte e tal, foi legal. Agora, quando é tipo um convidado normal do 2 em 1, eu não vou ver todos os podcasts que essa pessoa participou, até porque é importante que tenha uma surpresa do que vem daquela pessoa ali. Mas eu não vejo o conteúdo. É assim, eu consigo me distanciar um pouco do que a pessoa tá falando. Entendi. Qual que é o meu processo? Eu ponho o podcast. Aí eu vou dando uma picotada nele. Tá ligado? Porque agora, a gente que faz podcast, a gente sabe mais ou menos aonde que tá os momentos cruciais da parada. Então eu vou acelerando e colocando pra frente, que eu quero ver se teve alguma coisa de impacto, assim, que ficou datado ali naquele podcast, tá ligado? Porque eu não quero fazer o mesmo, não quero trazer pra cá. Vou dar um exemplo. Eu falei pro Ale isso, que eu passei no canal do Ale Oliveira. Falei, Ale, quando eu vier você no podcast, eu não quero que você fale da história do Sorin, não quero que você conte da história do... Não quero. Vai ser outra coisa. Entendi. Então, quando essa galera mais hypadona, eu vou muito atrás pra eu... Não, agora é o que eu falei aqui pros caras nossos amigos aqui dos podcasts emergentes, pra não falar pequeno. Todos nós. Se ele vai num podcast... Se ele vai num... Por exemplo, se ele falar no Papo 10, que é nossos amigos que estão até vendo de vir aqui no estúdio, ou se ele vai no De Quebrada. Se ele for lá e vier aqui, ok, são 2 podcasts pequenos. Ou se ele vem aqui e vai lá. Ok, são 2 podcasts pequenos, dane-se. Tá. Agora, se ele tá no grande, ele fez uma coisa, o cara chorou porque a avó dele morreu. Entendi. O Lucas, quando ele contou a história da avó dele, lá no Flow, que a avó dele era traficante. Exato. Em todos os podcasts que o Lucas foi. A mesma pergunta, caralho. Em todos os podcasts que o Lucas foi, ele falou da avó traficante. Inclusive, a nossa promessa no 2 em 1 é que vai ser o primeiro podcast onde a avô dele vai. Porque ele já falou dela em todos. Então, a hora que ela estiver no Brasil e for participar de algum podcast, ela vai primeiro no 2 em 1. Pra contar a história em primeira mão como é ser uma ex-traficante. Agora, por que eu vou... Mano, isso marcou o Flow, mano. Sim, foi legal. Por que eu vou querer fazer isso de novo se já tá lá? Não vai pegar mesmo... E tá bem contado lá, né? Pois é. É esses negocinhos que eu não quero, sabe? Sim. Tipo assim, quando eu vejo é só assim... Eu tento me desprender do que o cara tá falando e eu tô só ali... Sim. Geralmente fazendo outra coisa, pra ver se assim, isso aqui me pegou. Sim, uma parada que me perguntam muito e que eu por muitas vezes não respondi foi sobre como que foi a minha saída do Não Salvo. Porque foi uma parada meio mal explicada. Que do nada acabou lá o Não Ovo, a gente parou de participar da bancada, o Novo continuou sem a gente, meio que fingiram que nada tinha acontecido. E a gente não falou sobre isso publicamente nunca. Aí tiveram algumas versões e tal, e eu falei no podcast de vocês quando eu participei. Só que aí o Barbieri cortou primeiro. Vamos falar disso. Quer falar pra eu falar disso aqui? Não, então, o que eu ia dizer era justamente isso. E aí no de vocês eu falei, e depois no do Barbieri eu falei de novo. E eu acho que no do Barbieri eu falei bem, assim. Eu sintetizei lá tudo que era mesmo, da forma como ele